Fala aí, torcedor, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal e mais um vídeo aí pra gente falar do Fluminense. Fluminense que está classificado para a semifinal da Copa do Brasil, vai enfrentar ou o Botafogo ou o Vasco, que se enfrentam logo mais no Newton Santos. Na ida 1-1 em São Januário, e quem vencer hoje garante aí a vaga para enfrentar o Fluminense. Nesse vídeo trazendo aí o Zinho e o Pascoal. O Pascoal rasgou elogios ao Thiago Silva, diz que realmente o zagueiro é um monstro, tem jogado muito com a camisa tricolor e foi o autor do gol da classificação ontem no Maracanã lotado. Vamos aí reagir àquilo que os comentaristas falaram, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada. Tudo do Fluminense, tudo do Tricolor você encontra aqui no nosso canal. Vamos para o debate e logo depois eu volto falando mais do Fluminense. Com muita competência, porque o Fluminense tem uma equipe que o Renato Gaúcho, né, parece que se acostumou muito a jogar as Copas. O elenco do Fluminense tem dificuldades, né, para um campeonato de pontos corridos. O desgaste, as contusões, alguns jogadores já com idade mais avançada, inclusive o herói da partida de ontem, né, o Thiago Silva, com um gol de cabeça. Então é um time que o Fluminense é muito organizado, né? É um time bem ajustado, o Renato motiva muito esses atletas. E foi isso, um Maracanã com quase 50 mil pessoas, o recorde de público do Fluminense, né, no ano, no Maracanã. E já teve algumas oportunidades que a gente está vendo com o próprio Thiago Silva, né? Ele é muito forte nesse fundamento, né? Quando ele vai à frente ali para a cabeçada. O Bahia tentou segurar muito o jogo, tentou, com a vantagem que tinha, né? Se aproveitar disso. Mas o Fluminense foi um time que propôs o jogo o tempo todo, que tentou abafar. A torcida empolgada também, era questão de tempo, né? Saiu os gols, demorou um pouco, primeiro tempo 0-0, o Fluminense finalizando muito mais, mas assim, a defesa do Bahia era só nessas bolas assim, muito de contra-ataque, né? Uma transição ofensiva que o Bahia estava conseguindo chegar, mas não gostei do jogo do Bahia, e sim, o Fluminense vence por isso, foi o time que quis mais o jogo, ó, mais um lance de pênalti aí, ó, Pascoal. Para a gente analisar. Isso foi claro. Chega a vitória, acho que no confronto, nos dois jogos, o Fluminense foi melhor que o Bahia. Eu também concordo no jogo da Fonte Nova, apesar da vitória do Bahia. Canóbio jogou bola, hein? O Canóbio? Canóbio jogou bola. Tá crescendo, tá jogando mais do que... Tá jogando mais do que no começo? Não, ele chegou realmente com muito questionamento da torcida do Fluminense, né? Quando ele vem do Atlético Paranaense com muito questionamento. Mas ele tá jogando bola, cara. Fez uma partida ontem. Claro que o Thiago vai ficar com as glórias, porque ele faz o gol que deu a classificação. É o segundo gol. E eu acho, para quem não sabe minha opinião a respeito do Thiago, o Thiago ele justifica o apelido de monstro. Peraí. Ele é um monstro de jogador. Segura para falar do Thiago. Mas o Fluminense, o Fluminense fez valer o descanso, como disse o Renato, quando ele tem tempo para trabalhar o time vai jogar melhor. Ele disse na entrevista, se derem tempo para treinar time, botar o time, o futebol brasileiro tem mais a apresentar. E a gente viu isso. Agora, o time do Bahia numa tiriça, num impaludismo, eu não sei quem é que mandou o time do Bahia no passar da linha no meio campo. Eu queria saber quem é que mandou o time do Bahia. Se passar da linha do meio campo, eu vou tirar vocês do campo. Jogou com o resultado embaixo do braço? Não, que chegou com nada. Chegou com 1-0 no placar. A vantagem do primeiro jogo, que você falou que é importante. Mas tem que jogar. Ô, se você tem uma vantagem de 1-0, no mínimo você tem que jogar. Jogar primeiro, vovozinho, jogar primeiro em casa é mais importante. É bom jogar primeiro em casa. Você faz o seguinte, você tem um resultado de 1-0. Classificou, jogou a primeira em casa, ganhou o jogo, classificou. Não, você cria a obrigação para o adversário jogar melhor. O adversário tem que se atirar à frente. Você pode ficar com contra-ataque. Essa é a minha análise. E o Bahia não aproveitou nada disso. O Rogério Ceni tinha razão de estar brabo lá. Aliás, o próprio Rogério também tem culpa no cartório. Claro que não é só o time, não. O Rogério também tem culpa. Ele sabe disso, né, Pascoal? Puxa vida. Antes da gente... Jesus, que preguiça. Um pouquinho do Bahia, que
nas competições de mata-mata esse ano, de repente não jogou o que se esperava, não conseguiu o que poderia, pelo potencial que tem. O Bahia tem um time muito forte, é o 4º colocado no Campeonato Brasileiro. Na Sul-Americana foi um... Antes, na Libertadores, até começou bem a fase de grupos da Libertadores. A gente imaginou que o Bahia fosse conseguir uma das 2 vagas. Não rolou, não foi o caso. E na Sul-Americana a coisa realmente não caminhou legal, não foi legal. Antes da gente ouvir o Rogério, vamos ouvir Renato, o comandante, e o capitão Thiago Silva. Que cornetinho. Não, é que esse 8,42 foi aquela cabeçada. Tetra! Fora. É o algoritmo. O monstro falou que nunca Beijo, fechou Ricardinho, as portas da seleção brasileira. Você, se fosse o dono do cadeado, abriria a porta da seleção ainda pro Thiago Silva? Para a Copa do Mundo, não. Vai fazer 41 anos esse ano, né? Agora em setembro. Esse mês, né? Ele faz aniversário. Se não me engano, é 20, 22, 21 de setembro. 22. Merece todo o meu respeito. História lindíssima, maravilhoso. É um monstro, o apelido está muito bem colocado porque é um profissional na acepção da palavra, por isso está jogando até agora aí. Como eu falei, vai fazer 41 anos. Né? Então, assim, aí para o ano que vem, preste a completar 42. Eu acho, assim, nós temos bons zagueiros. Se não tivesse zagueiro, né? Mas é do nível do Thiago? Nível técnico não, mas nível físico muito acima para uma Copa do Mundo de tiro curto. Agora vão ser 8 jogos. Então, assim, eu acho que assim, a não ser que ele leve 5 zagueiros. Aí tudo bem, mas 4 zagueiros só, eu acho que nós estamos ainda com boas opções para a zaga e acho que o Thiago foi muito sincero quando ele falou os serviços prestados, tudo que ele já fez na seleção brasileira, eu acho maravilhoso, espetacular. Mas não vamos, por causa de um bom jogo no Fluminense, já achar que ele vai conseguir manter isso até a Copa do Mundo do ano que vem, né? Fisicamente, como é que vai estar. E assim, é muito rápido uma Copa do Mundo para você, como eu disse, você usa um nome, né, dos 4 convocados para um jogador já com quase 42 anos, eu particularmente não levaria. 10, 14, 18 e 22. O Thiago disputou 4 Copas do Mundo. Se não me engano, igual o Miller, né? O Miller jogou 3. 3, né? 86, 90 e 94. Ele tá no... Eu acho que ele tá em... Você o levaria, Zé? Não. Não? Não. Eu acho que, assim, eu tenho o mesmo pensamento que o vovozinho tem em relação à idade, em relação a daqui até o ano que vem, tem muitas coisas pela frente. Eu acho que a gente precisa também renovar, ter um ciclo de novos jogadores, porque senão a gente nunca vai conseguir encontrar jogadores para essa posição. Existe um momento em que você tem que fechar o ciclo para que um outro ciclo possa começar e aí nós desenvolvermos jogadores também para poder jogar com a seleção, na seleção brasileira. É um grande jogador, é um cara que eu ia falar aqui que eu acho que são poucos jogadores que disputaram 4 Copas do Mundo. Cafu, Leão. São pouquíssimos, então ele tem, eu acho ele sensacional, ele joga realmente, como o Pascoal usa, né, a expressão de terno, gravata, sapato, couro alemão. Ronaldo Fenômeno 4, uma facilidade também. Mas a Copa do Mundo é uma outra realidade, uma outra forma de jogar, uma outra intensidade. Né? Nós vimos, por exemplo, na Copa do Mundo de clubes, ele jogou uma, depois a outra já não jogou, porque ele sentiu. Mas assim, ele está de parabéns pela história. A história que ele construiu é fantástica. Pascoalzinho, por que o CR7, atacante com 40, pode jogar a Copa e o Thiago zagueiro com a mesma idade não pode? É uma palavra que rege isso, regularidade. Né? Regularidade física, você disse? Regularidade de partidas em campo. 8 jogos em pouco tempo, você acha que o Thiago não aguenta? O Thiago, ele tem tido problemas, né? O Thiago jogou demais, como disse o Renato, porque o time ficou quase 12 dias, 11, 12 dias sem jogar. Aí se prepara, o time fica voando, porque quando tem uma sequência de jogos, o Renato reclamou muito que o time dele foi o único que não foi poupado, vindo do Mundial, né? Que jogou sequencialmente 3 partidas por semana. Foi mais longe, né? E agora com essa parada, ele, Renato, que é bom treinador, a gente não pode negar isso, ele é bom treinador, ele arruma o time taticamente,
para apertar o Bahia e garantir a classificação. O Thiago, que vou fazer aqui, o Zinho fala do viés esportista, o Zé fala do viés do homem dentro de campo, da personalidade, e eu vou falar do jornalista no contato com o jogador. Ele é espetacular. Todas as vezes que eu tive a oportunidade de entrevistar o Thiago, ou reservadamente, fazendo uma entrevista exclusiva, ou numa entrevista em que outros jornalistas estavam, eu sempre fui muito bem atendido. É um cara que, muitas vezes, quando saiu do vestiário, parou e conversou comigo. Quando saiu de campo, parou e conversou comigo. Ele é um espetáculo de ser humano. É um monstro em todos os sentidos. É um monstro no sentido de jogar futebol, um monstro no sentido de ser atleta profissional de futebol e um monstro de ser um cidadão exemplar. Então, eu tenho todos esses bons exemplos do Thiago. E ele vai deixar isso, porque às vezes o jogador de futebol não sabe que ele deixa legado. Esses legados da construção da carreira do Thiago, dos títulos que ele conquistou, do que ele fez, não só jogando no Brasil pela seleção brasileira, mas jogando também no exterior, jogando na Itália, na Inglaterra, na França, ele realmente foi espetacular. Mas eu não o levaria para a seleção brasileira também, por conta desse período de 8 jogos. É muito jogo em cima do outro, pouco tempo de recuperação. Mas não poderia ser um bom reserva? Você precisa estar... Todos têm que estar na... a gente tem uma discussão com o Neymar a respeito disso. O Neymar vai ter condições de jogar 8 jogos da Copa do Mundo. O Neymar vai ser aproveitado nas próximas convocações. E para o Neymar jogar as próximas convocações, o Neymar vai jogar no gramado sintético contra o Atlético Mineiro nesse fim de semana. Vai mesmo, será? Vai jogar. Estou curioso para ver. Vai jogar. Ele tinha dito que não ia jogar em gramado sintético, mas ele vai jogar. Curioso para ver. Porque ele quer acelerar o processo da volta dele para a seleção brasileira. E eu acho que, nesse sentido, eu admiro o Thiago com todas as letras. Mas eu acho que não para a seleção brasileira. Ali, né, Zé? Nezinho, ó, a concorrência além de Marquinhos, Gabriel Magalhães, Alexandro... Posso falar uma coisa assim? Claro, só completar. Tá. Beraldo, Bremer, Léo Ortiz, Fabrício Bruno, é muita gente mesmo. Eu acho que o que chega... Militão, né? Por favor, vocês vão me entender, não me levem a mal. O que chega mais próximo em relação à parte técnica, posicionamento, eu acho que é o Léo Ortiz, em relação ao Thiago. Para mim, o Thiago é melhor do que todos esses que você falou. A única coisa para mim em relação ao Thiago é a questão física, em termos de intensidade e o espaço curto de recuperação. Só isso. Mas em termos de jogador, mesmo hoje. O Thiago, para você, historicamente falando, é top 3 dos zagueiros do Brasil? Eu acho não. Acho que não. Tem jogador... Tem um tal de Moser. Tem Aldair. Tem um tal de Aldair. Historicamente, Zinho, você colocaria o Thiago em que lugar? Luiz Pereira, Oscar. Tem muito jogador bom. A história do futebol brasileiro é riquíssima, né? São muitos talentos. Eu poderia ser injusto falar assim, tá entre os 10. Eu acho que entre os 5, ele, na minha opinião, não está. Entre os 5 melhores zagueiros da história do futebol brasileiro. Mas ele está num patamar alto, eu acho ele muito bom jogador. Não o conheço pessoalmente, né? Vejo muito, são as entrevistas e a postura pós-jogos, no momento difícil, no momento bom. Então, assim... Eu estou analisando muito o que eu vi ele jogando. E assim, a gente destaca muito, a Copa do Mundo tem um peso muito grande, né? Nas escolhas. Então, eu acho que tem, assim... Ricardo Rocha, para mim, está na frente dele. Aldair está na frente dele. Estou falando só do pessoal do Tetra, tá? Só ali... Ricardo Gomes. Quem não viu o Ricardo Gomes jogar, inclusive foi do Fluminense... Era essa técnica que o Thiago Silva tem, com uma estatura bem maior e com um poderio ofensivo. Eu lembro que num jogo da eliminatória de 93, o Ricardo Gomes fez 2 gols, porque foi eu que bati os 2 escanteios para ele, ganhamos de 4, 2 gols dele. Então, assim, só não foi para a Copa porque se lesionou o Ricardo Gomes. E aí você falou, Mauro Galvão. Meu Deus do céu, assim, você vai falar vários aqui. Eu não vi o pai do Ademir da Guia jogar, o Domingos da Guia. Mas eu vi Luiz Edmundo Pereira jogar. O Luiz Pereira é impressionante. Pai do Djalma. O Djalma Dias era muito bom jogador.
Muito bom jogador. Mas quer dizer, o Luiz Pereira, dos que eu vi jogar, o Antônio Carlos foi um ótimo zagueiro. O Antônio Carlos Zago também. Espetacular zagueiro. Mas dos que eu vi jogar é Luiz Edmundo Pereira, o maior zagueiro. Se você tem curiosidade de saber quem foi Luiz Edmundo Pereira, o Chevrolet, pega. Tem muito jogo dele, né? Tem muito jogo dele com a camisa do Palmeiras. Ele jogou no Corinthians também. Eu não Atlético sei. de Madrid, Atlético de Madrid, eu ia então. pedir, eu acho que o vovozinho pegou dois dos melhores zagueiros que eu já vi jogando. Um, eu tive a felicidade e um presente de Deus ter jogado ao lado e hoje é meu amigo, assim, irmão, que eu tenho muita consideração, que é o Aldair. Eu nunca vi jogador igual ao Aldair. não jogava muito. O vovozinho pode confirmar se eu tô louco ou não. Final de Copa do Mundo, chutão lá pra cima, todo mundo achando que ele ia dar de cabeça, ele olha pra cima, a bola, ele mata, em final de Copa do Mundo, ele mata a bola assim, ó, a bola morre no pé dele. E assim, com uma simplicidade, uma facilidade pra jogar, impressionante, posicionamento. Ô Zé, você sabia qual era a perna forte dele? É a perna Você sabia direita. se ele era Eu destro sei, ou ele me canhoto? contou isso. Eu falei pra ele, eu vou contar a história rapidinha, porque eu tô falando do Aldo e eu tenho que falar. Eu joguei com ele na seleção e depois no Gênova, né? E ele parado nos treinamentos, ele parado com a perna esquerda, assim, ó, ele dava um tapa na bola, ele mandava do outro lado do campo. Você jogou com ele no Gênova? Joguei do outro lado do campo. Ele não jogou a Série A do futebol italiano em homenagem, assim, ele não iria enfrentar a Roma. Porque ele jogou, acho que 16 Você anos. jogou com os caras bons, Zé. Hein? Graças a Deus, foi um privilégio que eu tive, isso? né? Pegou E o ele, Ronaldo Fenômeno E ele no auge. batia assim, ó. Ele Jogou batia. com o Roberto Baggio. Ele batia com o dedinho assim, ó. Eu não sei com a unha assim. Com o Rivaldo. Aí eu perguntei pra ele, eu falei, Alda, como é que você consegue fazer isso? Eu sou canhoto, não consigo. 415 jogos o Aldair fez pela Roma. Ele falou assim pra mim, Zé, eu comecei chutando com a perna direita. Minha perna boa era direita. Só que eu tive uma operação e de tanto eu treinar com a perna esquerda, hoje eu sou melhor com a perna esquerda com a direita. Que coisa. E o outro que acho que o vovozinho poderia falar melhor do que eu só assisti jogando, mas chama-se Moser. Esse cara era um... Moça, vi jogar muito. Meu Deus do céu, esse cara jogava demais. Monstro. Travinha baixa, Monstro. né, Zinho? Joguei. Não, joguei ao lado, aprendi muito. Jogar com a travinha era baixa, garoto né? Subindo no profissional do Flamengo. Ah, ele ficava na concentração. É história pro intervalo, pode contar agora? Essa história também é boa do Moza no intervalo. Mais uma. Agora me Mas ele pergunta, mesmo Zé. ele mesmo que preparava a chuteira dele. Parecia um cara afiando a faca. Zé, me pergunta. Então tá aí, pessoal, foi o vídeo onde os comentaristas debateram aí sobre o Fluminense. Fluminense que garantiu a classificação contra o Bahia, venceu por 2-0, mandou na partida os 90 minutos, não deixou o Bahia jogar. Bahia praticamente não viu a cor da bola no Maracanã, só deu tricolor e o Fluminense se classificou de uma forma merecida. Trazer aqui uma matéria do Fluminense falando sobre o Thiago Silva, né? Thiago Silva supera Magno Alves e se torna o jogador mais velho a marcar pelo Fluminense. Então olha aí, ó, o Thiago Silva se torna o jogador mais velho a marcar com a camisa do tricolor. Ele que tem 41 anos. Será que alguém consegue ultrapassar essa marca? É muito difícil, hein? Jogador com 41 anos fazendo um gol pelo Fluminense. Acho que essa marca aí vai ser muito difícil de ser superada. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal Galego 77.